Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje eu vou fazer a indicação de alguns livros para as suas férias. Aí você vai dizer, professor, mas eu não tô de férias. Tá, mas eu tô de férias. E eu sei que final de ano, geralmente, qualquer empresa tem uma desacelerada. Então é uma boa oportunidade para você fazer uma leitura. Porém, eu já indiquei aqui, este ano, uma dezena de livros, indiquei mais de 50, 60 livros. Olha, você pode ver livros sobre ergonomia no vídeo 8. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo, mas só para você saber os temas. Então, ergonomia, mais de 10 livros sobre ergonomia no vídeo 8. Higiene ocupacional, no vídeo 23. Perícia judicial, no vídeo 36. Temas diversos, no vídeo 38 e no vídeo 49. Se você ler tudo que tem nesse livro, já é livro pra caramba. Mais de 50 livros, acho que mais de 60 livros sobre segurança do trabalho. Mas eu sempre acho que o profissional de segurança não pode ficar focado apenas em segurança do trabalho. Eu sempre leio outras coisas que não são apenas segurança. Porque se você só lê aquilo que todo mundo lê, você vai ter só as mesmas ideias. Não apenas leitura, ver vídeos e tudo mais. Então eu vou fazer a indicação de alguns livros que eu li esse ano e que não tem nada a ver com segurança do trabalho, mas que me ajudou até a escrever, por exemplo, no Jornal Segurito. Primeiro, O Gorila Invisível e Outros Equívocos da Intuição, da editora Rocco, Christopher Chabris e Daniel Simon. Esse livro aqui é para mostrar o quanto a gente tem certeza de algumas coisas e, na verdade, a gente só tem certeza na cabeça. Na verdade, pode estar tudo errado. Um exemplo que ele mostra, e que é justamente o que o título do livro, né? São pessoas, um grupo de pessoas que estão jogando uma bola e a experiência é você contar quantas vezes essa bola é passada. Isso traça no vídeo. Só que por trás desse pessoal passa de forma bem explícita lá um gorila fazendo as macaquices, um ser humano vestido de gorila fazendo as macaquices lá, e as pessoas que contam essas bolas não conseguem ver esse gorila. Ah, eu iria ver. Não é assim tão fácil. Como a gente está com foco em uma determinada atividade, outras coisas acabam não sendo vistas. E é isso que ele mostra, entre outros exemplos, nesse livro. É um livro muito interessante. O segundo, O Executivo e o Martelo. A HSM Editora, Reflexões Fora da Caixa sobre Ética nos Negócios. Clóvis de Barro Filho e Arthur Meus. É um livro muito bacana também, fala sobre ética, fala sobre filosofia, mas com foco em empresa. Fala também uma coisa que é bacana que eu acho, que é sobre as fórmulas mágicas de sucesso. Ah, se você fizer isso, 5 passos para aquilo. Ele mostra que não é bem assim. Um dos melhores livros que eu li esse ano, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Yuval Noah Harari é da LPM Editores. É um best-seller internacional. Ele fala sobre a evolução. Ele coloca até aqui na contracapa, de primatas insignificantes a senhores do mundo. Então, como ele fala aqui, uma breve história da humanidade. Vai falar como houve essa evolução do ser humano ao longo dos anos, das décadas, dos milênios. É muito bom, é uma leitura agradável, não é uma leitura difícil, então recomendo bastante esse livro. Esse eu estou acabando aqui, estou do meio para o final. Estatística, o que é, para que serve e como funciona. Ah, professor, eu odeio matemática. Pois então, esse é um livro bom para você. É do Charles Whelan, da editora Zahar, Z-A-H-A-R, tá? Por quê? Porque ele mostra a estatística de uma forma fácil e mostra como as pessoas às vezes nos enganam com estatística em notícias, em artigos, ou que não é às vezes nem de propósito, mas por não saber usar a estatística, como mostram de forma errada. Acho que nas 2 edições anteriores, eu acho que na de novembro e na de outubro, eu escrevi no Segurito alguma coisa com base na ideia desse livro. Tá. Mas esses são livros que não são literatura, né? São assuntos gerais. Mas o que você pode ler nas suas férias de literatura que eu recomendo também? O primeiro, Irving D. Yalom, Quando Nietzsche Chorou, da editora HarperCollins, tá? Esse autor, ele é psiquiatra. E o Nietzsche, você sabe que ele era um filósofo, e eu também tenho Freud e o Breuer, tudo está nessa história. Breuer era um médico que era um mentor do Freud, digamos assim, e ele nunca conheceu o Nietzsche, mas nessa história ele se conhece.
E ele inventa toda uma narrativa que faz a gente pensar muito. É uma história agradável, tá? Então a história em si, só pela história já é muito agradável, mas ele faz o tempo todo a gente pensar de forma filosófica. Eu gostei muito, acho que o melhor livro que eu li esse ano foi esse aqui. Edgar Allan Poe, Assassinatos na Rua Morgue e Outras Histórias. Eu já tinha lido esse livro quando era adolescente e esse ano eu resolvi ler de novo, LPM Pocket, então a editora. São histórias curtas, contos extraordinários, assim com foco na parte de terror, mas às vezes tem pitadas de humor dependendo do conto. Eu gosto muito do Edgar Allan Poe, tá? Então é um clássico, recomendo bastante. Se você não conhece, leia. Outro clássico também, A Revolução dos Bichos, George Orwell. Esse aqui, editora Abril. Esse livro é uma versão bem antiga, tá bem velhinho esse livro. Mas eu li esse ano esse livro, é um livro muito bacana. É a história de uma fazenda onde os bichos se revoltam e acabam expulsando os seres humanos e fazendo lá a política interna, tudo mais, só com os bichos. E os porcos, que são os mais inteligentes, são que comandam tudo. Mas eles mostram toda a questão podre da política, os interesses e tudo mais. É muito bom também. Gabriel Garcia Marques, Crônicas de uma Morte Anunciada. Esse aqui é Editora Record. Esse livro aqui, apesar do nome ser esse, né, Crônicas de uma Morte Anunciada, ou seja, você já sabe que o cara vai morrer no final do livro, ainda assim não tira o suspense, você quer saber como aconteceu, os motivos, é muito bom, muito bem escrito. O clássico Machado de Assis, Dom Casmurro. Esse ano eu peguei para ler todos os romances do Machado de Assis. E o cara não é conhecido internacionalmente à toa, né? A quem nunca leu Machado de Assis fica achando assim, ah, não, deve ser chato o Machado de Assis. Não, ele é engraçado, tem muitas partes que você ri ao ler Machado de Assis. E Dom Casmurro é muito bom, tá? Recomendo muito. Um livro adolescente, e que eu li também porque eu gosto de ler coisas diferentes. Todo Dia, David Levitan, a editora... Eu tiro o óculos para não fazer reflexo aqui na lente e acabo não conseguindo enxergar algumas coisas. A velhice já chegou. Mas bora lá. Editora Record também. Editora Record também. Aí o que acontece? Esse livro eu comprei ele por causa da ideia da história. Como é que funciona? Imagina um ser que todo dia amanhece num corpo diferente. Então hoje ele amanhece no Mário, amanhã ele amanhece numa outra pessoa, depois de amanhã ele amanhece outra pessoa. E apesar disso ele consegue fazer toda uma narrativa, todo um roteiro com base nessa ideia. Eu achei muito boa a ideia. É um livro mais fácil, assim, como eu disse, mais adolescente, mas a ideia é muito interessante. Woody Allen, Fora de Órbita, editora Agir. Então, esse livro aqui do Woody Allen são pequenas histórias engraçadas, surpreendentes, numa leitura assim que é muito agradável. Recomendo muito o Woody Allen. E o último, José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, Companhia das Letras. Esse livro aqui é o seguinte, imagina que de repente todo mundo ficasse cego. O que iria acontecer? Pois bem, é um livro um pouco tenso, pelo meio você fica assim, putz, eu vou continuar lendo porque ele mostra tudo de ruim que tem também na humanidade. Mas é um bom livro também. E eu acabei de ler também As Intermitências da Morte, que é do José Saramago também, que já é outra vibe, já é um livro engraçado, apesar do nome. Imagina que a morte de repente resolveu não matar mais. E isso tem toda uma consequência para todo mundo. Por exemplo, as funerárias estão ferradas, né? Então, Intermitência da Morte, do José Saramago, é um livro mais engraçado. Esse aqui é um livro texto, mas os dois muito bem escritos. Então, espero que você tenha bastante livros aí para ler nas suas férias. A leitura, além da aprendizagem, tem o prazer da leitura, que eu gosto muito de ler.
E recomendo que você faça isso. E como é o último livro desse ano, para a semana eu não vou fazer vídeo, vou entrar um pouquinho de férias, mas eu volto no início do ano que vem, eu desejo para você um excelente 2018, boas festas agora no fim de ano, e que tenha muito sucesso, segurança do trabalho em 2018. Um abraço e até o ano que vem.